Pronto. Bom, então a gente vai começar falando um pouco sobre o trabalho, tá bom? Para isso, como eu falei, a gente tem que fazer um percurso histórico, para a gente entender como o trabalho ele já foi constituído em diferentes períodos da história, até chegar na constituição de trabalho que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje. Que, claro, que não é só uma forma, não é só um conceito, né? Atualmente há outros conceitos, mas, de forma geral, tem um conceito que predomina, que é o que a gente conhece, tá bom? Mas, independente do período histórico, né, das sociedades, como as sociedades concebem o trabalho, a gente pode dizer, de forma geral, que trabalho, né, é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para a realização pessoal e desenvolvimento econômico. Então, isso daí vai ser uma prática que vai percorrer toda a história, independente da maneira como essas atividades de trabalho se constituem, tá bom? Vamos lá. Aí a gente vai ter a origem dessa palavra, desse termo trabalho, né? É bem interessante, bem curioso essa origem, porque a palavra trabalho, ela é derivada de um termo que vem do latim, que se chama tripalium, né? E esse tripalium nada mais, nada menos era do que um instrumento de tortura. Então, a gente pode até fazer uma associação que, muitas vezes, né, quando a gente tem um trabalho para fazer, seja o nosso trabalho do dia a dia mesmo, a nossa profissão, ou seja, um trabalho do curso, por exemplo, a gente já tem ali aquela ideia de algo que vai nos cansar, né, que vai tomar um tempo da gente. Então, muitas vezes, dependendo da atividade, pode até mesmo ser algo meio torturante, né? Dependendo da concepção da pessoa. Então, já tem toda essa raiz histórica, tá bom? Bom, na antiguidade, né, nas sociedades lá da antiguidade, a gente pode pegar como exemplo a sociedade grega, né, apesar de ser uma sociedade bem desenvolvida para a época, em relação a outras, ou indo mais longe em outro continente, né, os egípcios antigos, na antiguidade o que predominava era o trabalho escravo, né, a gente tem aí, se a gente for analisar a história, a gente vê muitas dessas sociedades com essas atividades escravocratas, que geralmente esses escravos, eles vinham como um produto, né, das guerras, né, das batalhas que eram travadas entre os territórios, e quem perdesse, muitas vezes, se tornava escravo dos vencedores. Então, a gente via essa relação do trabalho, que inclusive, né, era uma atividade torturante para quem era escravo, muito forte na antiguidade. Então, a gente pode pegar, por exemplo, né, quando a gente fala da Grécia Antiga, eu sempre gosto de fazer essa análise, né, porque a gente tem a ideia, né, da Grécia como o berço da democracia, né, o berço da filosofia. Eu, que sou da área da filosofia, a gente vê muito essa discussão de colocar a Grécia sempre como uma sociedade muito desenvolvida intelectualmente, né, que desenvolveu uma série de conceitos e de práticas que a gente usa até hoje, mas muitas vezes a gente deixa de considerar que era uma sociedade que tinha uma base na escravidão. Então, quem era das classes altas, né, da aristocracia grega, não fazia absolutamente nada, né? O tempo deles era dedicado para atividades mais intelectuais, de certa forma. Não é que não faziam nada, mas eles não tinham essa obrigação de um trabalho mais braçal, enquanto que eles tinham ali à sua disposição os escravos para fazerem isso. Então, toda essa parte, realmente, de atividade braçal, penosa, e, como eu já falei, às vezes torturante, ficava ali dedicada aos escravos, e as pessoas de posições mais altas ali na sociedade realmente desfrutavam de momentos menos penosos, ou nada penosos, tá bom? Avançando um pouco mais no tempo, né, a gente tem, lá na Idade Média, a gente sabe que a Idade Média, fazendo aí relembrando um pouco, a Idade Média, ela se constituía socialmente numa pirâmide, né? A gente tinha lá, na base da pirâmide, o clero,
depois vinha a nobreza, e embaixo a gente tinha os servos. Então, quem era que sustentava essa sociedade quando a gente fala de trabalho, principalmente o trabalho braçal, né? Eram os servos. Então, eles eram o quê? A base da pirâmide, certo? E, geralmente, esses servos, eles tinham essas atividades de trabalho em troca, né, de proteção militar e muitas vezes espiritual, porque a gente sabe que a Igreja Católica ela tinha ali um poder muito forte, né, um domínio muito forte nesse período, principalmente nesse período. Então, na Idade Média, a gente já não tinha mais tanto essa relação escravocrata, mas a gente tinha uma classe que era realmente, digamos assim, explorada, de certa forma, em relação às outras, né? Porque quando a gente pega uma pirâmide social, quem está na base sempre vai ser menos favorecido ou nada favorecido em relação àqueles que estão nas outras partes dessa pirâmide que ficam mais no topo, né? Bom, da Idade Média a gente passa para um período um pouco menos complicado para quem era dessa base, né? Que é o Renascimento. No Renascimento, ali é um período que a gente sempre coloca como se fosse ali uma transição, né, da Idade Média para o período moderno, né, um Renascimento, a gente tem ali desenvolvimento, né, de algumas ciências, de alguns estudos, da arte, a gente já vê ali um pouco dessa mudança em relação à religião, porque já vê ali uma sementezinha da Reforma Protestante. Então, é um período realmente de mudança, de transformação e de transição, onde a gente já começa a ver uma certa mudança. Mas aí é que tá. A gente não pode afirmar que tudo aquilo que a gente tinha na Idade Média, tudo, mas aí a gente está focando no trabalho, né? Vamos pegar essa temática. Que aquela relação de trabalho que a gente tinha na Idade Média dos servos como base da sociedade na questão do trabalho, mudou radicalmente. Não. Começou a haver uma transformação, mas ela era, assim, bem tímida, tá bom? Então, do Renascimento, a gente parte para a Idade Moderna, que aí sim a gente já vai ver uma transformação mais clara, né, mais significativa quando a gente fala de relação de trabalho. Por quê? Porque na Idade Moderna, gente, foi onde a gente teve um movimento, né, muito importante para a história do trabalho, da economia, do desenvolvimento das sociedades, né, da própria sociologia como ciência, como vocês viram lá no início, que foi a Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial, né, aí alguém colocou, o Júnior, né, colocou aí no bate-papo, realmente, ela teve essa importância porque ela gerou uma série de mudanças na sociedade, uma série de transformações. E essa concepção de trabalho, gente, ela foi transformada, nós podemos usar a palavra radicalmente mesmo. Por quê? Porque após essa revolução, havia uma necessidade de trabalhadores, de operários, de pessoas para fazerem porque essas relações de trabalho se movessem. Para isso, a gente precisaria, né, a gente tinha que acabar com aquela visão negativa de trabalho que veio lá da antiguidade até a Idade Média, né, de trabalho como uma atividade penosa, como uma atividade desgastante, que deteriorava o ser humano, né? Para isso, né, nesse momento da Idade Moderna, várias instituições deram assim, a sua contribuição para transformar a concepção de trabalho. É meio que fosse como se fosse uma propaganda positiva do trabalho, né? E aí, dentre essas instituições, a gente pode citar, por exemplo, a Igreja, né? A Igreja Católica, que era poderosa, muito poderosa ainda. A Igreja, ela utilizava a Sagrada Escritura, a Bíblia, né? Para incentivar essas atividades de trabalho, dizendo que o trabalho dignifica o homem, né? Quem nunca ouviu aquela expressão, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, era uma forma de mostrar que trabalhar, o homem que trabalhava, ele era digno perante
Deus. Então, trabalhar é bom porque eu vou agradar a Deus. Então, a igreja teve essa contribuição. Além da igreja, a gente também tem a contribuição das escolas, né? A gente tem a contribuição das escolas, dando também essa nova concepção, tentando transformar a ideia negativa de trabalho em algo positivo. Quem aqui, por exemplo, não conhece o conto, né, da cigarra e da formiga? Né? Acho que quem conhece vai saber qual é a moral dessa história. Quem trabalha se dá bem, quem é preguiçoso se dá mal. Né? Então, era uma maneira de incentivar essas relações de trabalho de forma positiva. E, por fim, o Estado, né, ali a sociedade organizada, buscava fazer isso através das leis e das normas. Então, assim, quem não trabalhava, quem não tinha nenhuma ligação com a atividade de trabalho, com o emprego mesmo, era considerado vagabundo e poderia sofrer alguma penalidade da lei, certo? Então, essas instituições, então veja assim, como a mudança, se você for analisar os períodos, né, anteriores, ela é bem grande. Quando a gente chega na modernidade, né, tem esse movimento da Revolução Industrial e depois essas instituições colaborando para essa transformação da ideia de trabalho, certo? Aí a gente chega na idade contemporânea, quando a gente vê que como toda essa relação de trabalho já está bem ali, digamos assim, instituída socialmente, né? As pessoas precisam trabalhar, elas já crescem, né, indo para a escola para se formar, ter uma profissão e um emprego, um bom trabalho. A gente vê que o uso das máquinas, né, nas grandes indústrias, né, já aumenta. As pessoas elas já começam a se especializar mais em determinados trabalhos ou em determinados setores do trabalho. E aí a gente vê o surgimento de uma classe que vem justamente de todo esse contexto da modernidade até a idade contemporânea, que é o proletariado, né? Que aí a gente vai lembrar do Karl Marx, né? Que ele fala que essa classe, né, que se constituiu de trabalhadores é uma classe constantemente explorada pela burguesia, né? Lembram lá quando a gente fala do conceito de mais-valia, né? Que era um ganho, né, que os patrões eles tinham em cima do tempo de trabalho dos proletários, dos trabalhadores. Eles trabalhavam muitas vezes 16 ou 18 horas diárias e eles não ganhavam a mais por isso. Então, o que eles produziam a mais era lucro para o seu empregador, mas para ele não era. É isso que a gente chama de mais-valia, segundo Karl Marx, né? Então, a gente tem, na Idade Contemporânea, esse surgimento da classe operária, da classe proletária, né, a qual o Karl Marx vai fazer suas críticas, principalmente vai utilizar para fazer suas críticas à burguesia, tá, ao que a classe dominante fazia em relação a essa classe dominada, né, ou sujeita a essa classe dominante. E hoje a gente pode dizer que o trabalho, ele é muito utilizado como uma espécie de referência pessoal, ou até mesmo de status, né? Muitas vezes a pessoa que tem uma determinada profissão, muitas vezes não é nem pela questão financeira mesmo, de remuneração, do patrimônio que a pessoa tem, mas mesmo pela sua profissão, ela dá um status social àquela pessoa. Então, a gente percebe o quão se transformou ao longo da história o trabalho, né? Mas o que é que a gente tem que tirar de tudo isso, né? De todo esse percurso histórico em relação a esse tema? Que o trabalho, ele requer, né? Seja que ideia você tiver dele. Ele requer disponibilidade de tempo, né? Ele requer energia física e intelectual, e ele requer um conhecimento específico para aquela atividade, seja um conhecimento intelectual, né, seja um conhecimento técnico, como alguém aqui apontou no chat, que lá na era Vargas a gente teve, né, um incentivo muito grande na educação técnica, né, no ensino profissional, né, para que as pessoas aprendessem a
apertar um parafuso numa fábrica, por exemplo, né? Queriam formar operários, né, que tivessem habilidade para uma coisa bem específica mesmo. Não um ensino que a pessoa, digamos assim, tivesse a capacidade reflexiva em relação a tudo, mas que ela se voltasse mesmo só para aquela prática, né, muito técnica, certo? Bom, então a gente tem todo esse percurso histórico a respeito do trabalho, certo? Ficou claro? Tem algum comentário? Fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem aí colocar no chat também, fiquem à vontade. Bom, então assim, partindo disso, né, a gente vai ter dois conceitos muito interessantes, né, e quando eu falo sobre isso, eu acho muito importante falar que quando a gente fala de lazer e de ócio, né, assim, não precisa ser numa aula, não precisa ser numa disciplina, no nosso dia a dia mesmo. Quando a gente ouve falar de lazer e de ócio, a gente tem uma ideia, assim, muito simplista, né? Ah, o lazer é descansar, o ócio é não fazer nada, né? A gente nunca imagina que por trás disso há toda essa discussão, tantas teorias e tantos estudiosos que se detiveram em falar sobre isso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa parte mais teórica, e eu acho que talvez depois disso a gente vai ter um olhar, né? Vocês terão um olhar diferente a respeito dessas duas temáticas, certo? Mas antes disso, né, para a gente falar do lazer e do ócio, a gente tem que falar de um outro conceito, que é a ideia de tempo livre, né? Quando a gente fala dessas duas temáticas, né, a gente já tem que pressupor que para isso, para uma atividade de lazer ou para uma atividade de ócio, é necessário tempo livre. Senão, não tem como acontecer, né? Então, assim, sobre o tempo livre, o que é que nós podemos dizer, né? Há uma série de conceitos também, uma série de teorias, mas a gente vai pegar aqui uma análise mais geral que diz que o tempo livre é todo o tempo liberto de ocupações profissionais remuneradas, ou seja, o oposto ao trabalho. Aquele tempo em que cada um está isento de ocupações diárias. Então, o tempo livre, esse jargão aqui, né, essa expressão é bem interessante. O tempo livre ele é o oposto do trabalho, né? Logicamente, se a gente for parar para pensar. Certo? Mas a gente também não pode se. O conceito diz que é quando a gente está livre de ocupações não aliás, de ocupações remuneradas, ou seja, quando você está livre de fazer aquela atividade pela qual você recebe para isso. Só que aí a gente também não pode se fechar nessa ideia, porque eu acho que as meninas vão concordar, principalmente as meninas vão concordar comigo, né? As donas de casa, elas têm muitas tarefas, né? Tem os donos de casa, mas as donas de casa é mais comum, né? Há muitas tarefas diárias numa casa. E elas são necessárias, né? Para que o lar, né, seja um ambiente agradável, né? Para que aconteçam as coisas ali dentro. Bom, e não é uma atividade remunerada, certo? Mas a pessoa que cuida da casa, né, depois de fazer de terminar todos aqueles afazeres, quando ela não tem mais aquela obrigação, ela tem aquele intervalo que a gente pode considerar como um tempo livre, mesmo que ela não receba para tal, certo? Então, a gente vai além desse conceito, né? O tempo livre, ele é o oposto ao trabalho, mas não necessariamente só ao trabalho remunerado, né? Porque a atividade, a gente pode dizer que tem o trabalho formal, que é isso que você recebe para ele, né? E a gente também tem a atividade laboral, que é aquela que você pode tanto receber, né? Como não, que é o que você faz em casa, por exemplo, né? Porque para que mais trabalho do que limpar uma casa, né? Do que lavar roupa, e por aí vai.
tá bom? Então, a gente tem essa ideia de tempo livre. Então, sempre a gente é muito consciente que para haver lazer, atividade de lazer, eu preciso antes ter esse tempo livre. Tudo bem? Compreendido? Vamos lá. Então, gente, como eu falei, o lazer, certo? É a temática mais relacionada àquela discussão que o Karl Marx fez, aquela análise que o Karl Marx fez, desculpa, em relação à sociedade. E a gente vai entender isso a partir de um texto, certo? Que é um texto que vocês têm aí na plataforma, que é o texto do fórum, né, de vocês lá da disciplina, escrito pelo Paul Lafargue, lá em 1880, né, lá no século XIX, chamado Direito à Preguiça. Né? É um texto que já nos chama a atenção pelo seu título, né? Então, até o momento em que o Paul Lafargue escreve esse texto, né, até esse momento não havia nada mais formal, nenhuma discussão, nenhum estudo, né, mais direto sobre o lazer. Não se falava sobre isso. O Paul Lafargue, gente, ele era um marxista, né, ou seja, ele era alguém influenciado por aquelas ideias do Karl Marx, né, de analisar a sociedade, de ver que há uma luta de classes, né, de tentar buscar maneiras de que aquelas classes menos favorecidas não fossem tão exploradas. E é justamente a partir disso, né, dessa ideia, que ele faz, né, que ele escreve esse texto. Esse texto é uma espécie de manifesto, né, como se fosse um panfleto, né? Claro que não é um panfleto porque é um texto bem estruturado, mas ele é um manifesto. E esse texto, ele gerou um processo revolucionário mesmo. Por quê? Porque ele modificou a maneira de as pessoas conceberem o tempo de trabalho, né? Como eu falei antes para vocês, os proletários, eles eram muito explorados, né? Eles tinham uma jornada de trabalho muito grande, muito intensa, certo? A exploração realmente era muito grande. E o Lafargue, ele vê que isso não era justo, né? E que deveria haver um tempo livre para que essas pessoas pudessem ter um mínimo de descanso, né? E também, ao mesmo tempo, não fossem tão exploradas. Então, lá no século XIX, ele lança esse texto, né? Ele escreve esse manifesto dele, causa toda uma discussão, mas realmente só lá no século XX é que essa temática do lazer começou a ser estudada, né, de uma forma mais direta, né, deu-se mais importância a essa temática, mesmo só lá no século XX, né, aí a gente já vai ter toda aquela herança, né, da Revolução Industrial, as transformações das relações de trabalho e tudo mais. E essa discussão do lazer, ela foi muito importante porque ela gerou, sim, uma transformação, né? Ela gerou uma mudança que foi essa nova concepção do tempo de trabalho, né? De tantas horas por dia, né? A gente tem uma jornada mínima por dia, e que os trabalhadores, eles precisavam desse tempo do descanso, né? Dessa atividade de trabalho. E isso foi interessante porque influenciou não só nas sociedades urbanas, né, nas cidades, nas grandes cidades, nos grandes centros, mas também nas sociedades rurais. Então vejam como foi importante essa discussão. Talvez, se não fosse, né, por esse manifesto do Lafargue, a gente não teria atualmente essa concepção que a gente tem de lazer, certo? Então, foi um texto, foi um manifesto extremamente importante para nós trabalhadores de hoje, né? E é interessante, gente, a gente observar o seguinte: lazer não é ociosidade, ou seja, lazer não significa alguém que não tem nada para fazer naquele momento. Aí a gente vai ter que ter muita atenção nesse conceito, tá bom? Lá no material de vocês, vocês têm os textos, e a maioria deles vai trazer a visão, né,
de um escritor francês, que é o Dumas Edier, né? E ele é um dos maiores teóricos quando a temática é o lazer, né? O lazer e ócio e trabalho. O lazer, então, a gente não pode dizer que não significa alguém que não tem nada para fazer, porque o lazer pressupõe o trabalho. Então, assim, vamos lá, vamos entender esse conceito. Eu só posso desfrutar de atividades consideradas atividade de lazer, certo? Se o tempo que eu tenho livre para isso for causado, for produto de uma atividade de trabalho, como eu falei antes, seja uma atividade remunerada ou não, certo? Então, o lazer pressupõe o trabalho. Isso quer dizer o seguinte, para eu ter uma atividade considerada atividade de lazer, é preciso que por trás disso há uma motivação do descanso em relação a uma atividade de trabalho, certo? Seja profissão ou seja atividades de trabalhos domésticos, por exemplo, que não necessariamente sejam uma profissão, certo? Deu para entender esse conceito, gente? Deu para pegar? Perfeito. Mas vamos lá. Bom, então, o Dumas Edier, ele vai fazer uma espécie de divisão de categorias em relação ao lazer, certo? Mas primeiro, antes de fazer essa divisão, ele diz que, de forma geral, o lazer está relacionado principalmente com a liberação, no caso, liberação daquela atividade de trabalho, seja ela qual for, e, consequentemente, o prazer, né? O prazer de você ter um momento de descanso, ou, mesmo que não seja um descanso de não fazer nada, mas que seja um prazer de algo prazeroso, mesmo que você tenha que se deter em gastar energia para aquilo, certo? Bom, então, o Dumas Edier, ele diz que o lazer ele tem 3 funções específicas, certo? A primeira delas é o descanso, tá? Onde, a partir disso, a gente vai fazer uma liberação da fadiga. Eu acho que quando a gente fala de lazer, essa é a ideia que mais vem à nossa cabeça, né? De você descansar daquilo que você faz durante a semana inteira, por exemplo, né? A gente que trabalha a semana inteira, quando chegar sexta-feira, a gente já fica feliz, porque a gente vai ter um momento de descanso, né? De se liberar daquela fadiga da semana. A segunda função seria o divertimento, a recreação e o entretenimento, né? Essa função a gente pode relacionar muito à atividade turística, né? Que a gente sabe que tem essa dimensão, né? Do entretenimento também, né? Da recreação. E, por fim, a terceira função seria a função do desenvolvimento, onde ele fala que esse momento desenvolve a personalidade, que depende de autonomia do pensamento e da ação. Essa terceira função ela é interessante porque nesse momento onde a pessoa tem um tempo livre para ter o seu momento de lazer, ela pode, né, um exemplo muito prático, muito, muito claro, ela pode, por exemplo, ler um livro, ela pode fazer algo que geralmente a gente não associa a descanso, mas que isso vai lhe trazer um certo prazer, uma satisfação, né? Para muita gente, ler um livro é um lazer, né? Não, e não a obrigação, né? E não algo, digamos assim, penoso, como para muita gente também pode ser. Então, o do Matedier é interessante porque ele faz essa divisão de 3 funções, e a gente vê que essa divisão vai do descanso até algo que me dá prazer, mesmo que eu precise gastar uma energia que me canse, né, ou fisicamente ou intelectualmente. Então, como tem essa dimensão do prazer, não necessariamente é só lazer, é só descansar, né, é só ficar parado, né, tem essa dimensão também de se desenvolver. E é interessante porque essas 3 funções, elas não se isolam,
né? Numa atividade de lazer, você pode ter mais de uma função envolvida, certo? Bom, uma outra concepção que o Dumazy nos traz é a seguinte: o lazer, ele não é um fim em si mesmo, tá? E aí, gente, essa ideia, ela é importante para a gente conseguir diferenciar o que é o lazer e o que é o ócio, tá? Porque quando a gente for falar aqui do ócio, vocês talvez vão ficar assim, ah, mas é a mesma coisa, né? O lazer e o ócio são a mesma coisa. Então, esse conceito aqui eu vejo como o conceito principal para a gente fazer essa diferença, tá? O lazer não é um fim em si mesmo. O que é que isso quer dizer, né? É um pouco parecido com o que eu falei já agora há pouco. O lazer pressupõe um trabalho. Nós podemos dizer o seguinte: o lazer é produto do trabalho. Para existir atividade de lazer, eu preciso que antes tenha existido alguma atividade laboral, certo? É como se para o lazer existir, né, essa ideia da prática do lazer existir, ele dependa do trabalho, certo? Então, ele não é um fim em si mesmo, ele depende de uma outra coisa para existir, que aí, no caso, é atividade laboral, certo? Lembrando o seguinte, gente, essa discussão aqui que a gente está fazendo, né, esses conceitos que eu estou apresentando para vocês, eles foram elaborados por esse teórico, né, por Dumazy, tá? Mas aí, alguns teóricos, né, vão alertar para que a gente não se feche, né, em determinados conceitos, né? Tem um teórico chamado Carlos Alberto Braille, vocês têm um livro dele aí também, um artigo, na verdade. Não, é um livro mesmo, disponível para vocês lá na plataforma. E ele faz esse alerta, né? Ele traz algumas discussões de outros teóricos para entender como essa discussão sobre o lazer não é uma coisa muito rasa, né? Tem muita coisa para se discutir, tem muitas ideias que se contradizem, certo? Então, assim, há outros pontos de vista a respeito disso. Mas, assim, o Dumazy, como eu falei, ele é um teórico dos teóricos mais importantes no assunto, mas só para a gente ver como há essa discussão, né, que gera conceitos diferentes, né, um teórico chamado Parker, ele faz algumas perguntas, algumas interrogações a respeito desse tema. Ele pergunta, na verdade, né? É realmente possível medir o lazer? É realmente possível eu fechar o lazer, né, em um conceito, né, ou eu descrever características ou funções do lazer? Ele diz o seguinte: se o lazer fosse medido pela experiência individual da pessoa, seria difícil aplicar qualquer medida padrão. O que é trabalho para alguns pode ser lazer para outros. Então, veja, esse teórico aqui, o Parker, ele já traz uma análise bem mais individual. Será se cada indivíduo não tem para si uma ideia específica de lazer e que essa ideia tem a ver com o seu cotidiano, com o seu trabalho, né? Tem que ter essa relação, com o seu contexto social, que vai ser diferente de outros contextos sociais. Então, muitas vezes como o teórico fala, o que pode ser considerado um trabalho para uma pessoa, para outra, pode ser o lazer, porque tem um prazer envolvido, entenderam? Então, há essas discussões, tá? Mas, assim, como eu falei para vocês, a concepção do Dumazy é interessante porque ele amplia a discussão quando ele pega essas três funções, tá? E porque ele faz um direcionamento muito interessante para a gente conseguir entender o que é o lazer, de dizer que o lazer não tem fim em si mesmo, tá bom? Compreendido? Podemos passar? Ok, vamos lá. Pronto. Então, a gente chega no ócio, né? A gente chega no ócio.
que na minha opinião é o conceito mais mal interpretado que a gente vai ter aqui do nosso conteúdo, né? Por quê? Porque culturalmente o ócio ele é encarado como a pessoa que vive no ócio é a pessoa, o vagabundo, a pessoa que não tem nada para fazer da vida, né? Aí a gente vamos tentar aqui quebrar essa ideia, tá? Vamos tentar analisar por um outro ponto de vista, certo? Bom, a origem dessa palavra ócio, ela vem do latim, ótio, né? Que significa vagar, repouso, lazer ou descanso, certo? Tem ali uma relação com lazer, vocês viram. Bom, o tempo em que a pessoa escolhe livremente as atividades que quer desenvolver, satisfazendo as suas necessidades pessoais, podendo optar por descansar, divertir-se ou, veja aí, ou aumentar seus conhecimentos. No ócio, não nos é imposto nada. Requer uma decisão autônoma e acredita-se que pode nos trazer vantagens. E a característica que vai o ócio do lazer é que o ócio ele tem uma finalidade em si próprio. Enquanto que o lazer não tem um fim em si mesmo, no ócio nós temos. O ócio tem a sua finalidade em si mesmo. Ele é o fim das suas próprias atividades. Vamos tentar entender isso daí. Bom, eu falei agora há pouco para vocês que para eu ter atividade de lazer, eu preciso que antes tenham existido atividade de trabalho. O lazer, para existir, depende antes de atividade de trabalho. O ócio não tem essa imposição. O ócio simplesmente acontece, existe, desde que haja o tempo livre para tal. Por isso que muitas vezes o ócio, gente, ele é considerado coisa de pessoa vagabunda que não tem o que fazer. Porque geralmente não há uma atividade, geralmente não, sempre, né, ou nunca, há essa atividade de trabalho que antecede o ócio, certo? Então, o lazer, ele tem essa, digamos assim, é quase que cultural que a gente precise descansar das nossas atividades de trabalho, né? E para isso a gente tem o lazer. E quanto que o ócio não há essa imposição, essa quase que obrigação. O ócio ele é mais autônomo. Eu escolhi praticar atividades de forma autônoma, significa dizer que eu tenho liberdade para tal. Ah, professor, mas quer dizer que para eu praticar atividade de lazer eu não tenho liberdade? Sim, você tem, você vai escolher o que, que você quer fazer, né? O que, que mais lhe agrada, o que mais lhe dá prazer. Mas o que eu estou querendo que a gente compreenda é que é quase que o lazer é quase que condicionado pelo trabalho, entenderam? A gente se sente quase que na obrigação de ter lazer porque a gente já vem de uma rotina de trabalho. E o ócio não tem essa finalidade, certo? Tem uma autora, né, chamada Susana Francisco, vocês também têm lá na disciplina o material dela. Ela diz que o ócio ele vai nos trazer vantagens a 4 níveis, né? Ela faz essa distinção também de níveis. O primeiro é o nível biológico, que também proporciona um repouso e a diminuição do cansaço, muito parecido com o descanso lá, que o Dumazedia coloca. No nível psicológico e espiritual, que estimula a criatividade e a imaginação. E, por fim, no nível social, que é a participação na vida em sociedade. Então, veja o seguinte, que o nível 2, 3 e 4, que são níveis psicológico, espiritual e social, eles pressupõem uma atividade, digamos assim, que requer uma certa energia, uma certa disposição. E muitas vezes a gente não associa isso ao ócio, certo? Então, o ócio, ele tem essa característica
em relação ao lazer, da autonomia. Eu tenho mais autonomia para escolher essas atividades, o que eu vou fazer nesse meu tempo livre, porque eu não tenho, digamos assim, essa intenção do descanso de uma atividade de trabalho, enquanto que o lazer é o oposto, né? O lazer é justamente, são justamente as atividades que eu vou praticar visando o descanso, né? Ou obter o prazer naquele tempo livre que eu tenho, para eu, digamos, me desligar um pouco daquelas atividades de trabalho que já tomam meu tempo, minha energia durante a semana, certo? E aí a autora continua dizendo o seguinte: qualquer atividade pode ser considerada de ócio se estiver fora das obrigações da pessoa e se ela desfrutar dela. Esse outro conceito da autora é para fechar essa nossa distinção do lazer e do ócio, certo? O lazer, ele está totalmente relacionado, né? Totalmente relacionado ao trabalho, às atividades de trabalho. As atividades de ócio já não têm essa relação. Só é ócio, eu só posso considerar aquilo como ócio se aquilo estiver totalmente desvinculado de qualquer obrigação diária que eu tenha, de qualquer trabalho, seja um trabalho remunerado ou não, certo? Compreendido, gente? Se vocês quiserem abrir o áudio para falar também, fiquem à vontade. É até melhor, tá bom? Ó, nas leituras não ficou clara essa concepção, certo? Lá como eu falei para vocês, no material de vocês, vocês têm os artigos, vocês têm os textos que trazem esses conceitos, mas também vocês têm os slides, que está de uma forma bem mais resumida, né, bem mais sintética, justamente para proporcionar esse entendimento. Então, quando vocês forem fazer a leitura ou a releitura desse material, né, desse conteúdo, busquem focar em diferenciar, tá? Diferenciar o que é lazer e o que é ócio, tá? E aí vocês podem se basear também no que a gente comentou aqui na aula, certo? Mas tem esses conceitos muito pontuais a respeito dessa diferença, tá? Que vocês vão pegar para poder fazer essa compreensão e entender, né, o que é o lazer, o que é o ócio, para não haver essa confusão mais, tá bom? Bom, gente, de forma geral, o que é que a gente pode concluir, né, pegando essas três temáticas que se relacionam, trabalho, lazer e o ócio? A gente pode entender que elas são discussões puramente sociológicas. Vejam como todos os três temas, né, eles estão ali envolvidos em contextos sociais, eles dependem de contextos sociais, históricos, de transformações que acontecem na sociedade, de análises sociais para existirem e para se desenvolverem. E aí, como eu falei para vocês, o que a gente tem hoje, né, nessa concepção, principalmente do lazer, né, para a gente que está na nossa sociedade, né, todo mundo tem alguma ocupação, né, seja um trabalho profissional, seja um curso, como vocês estão fazendo, seja atividade doméstica, essas contribuições teóricas, elas foram e são muito importantes para que a gente tenha até mesmo o direito de ter, né, esses momentos de lazer, certo? Uma outra coisa que eu queria só falar para vocês antes que eu esqueça é que vocês têm esse texto do Lafargue, do Paul Lafargue, o Direito à Preguiça, né? É um texto que tem uma linguagem, assim, às vezes um pouco complicada, né, de compreender, mas ele é muito bom, vocês precisam ler, né? Até para fazer o fórum, vocês precisam ler o texto. Mas, se vocês sentirem a necessidade de uma outra leitura que possa ajudar vocês a compreender o texto, tem um outro texto, que eu já falei agora há pouco, né, na plataforma, que é do Carlos Alberto Braille, que se chama O Direito à Preguiça Ressurgente, desculpa,
E nesse texto ele vai comentar sobre o Manifesto do Lafargue, de uma forma mais clara, tá certo? Então, eu coloquei lá para vocês como uma forma de complementar essa compreensão do texto, tá bom? Bom, gente, então, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se os tutores tiverem alguma consideração também, ou alguma pergunta que eu não vi no chat, porque são muitas mensagens, agora é agora. Fiquem à vontade, tá bom? França, né? França Pereira. É uma linguagem um pouco difícil, mas é justamente por isso que eu coloquei outro texto para auxiliar vocês nessa compreensão. Tá, gente? Então, vocês têm alguma dúvida a respeito do fórum, a respeito das atividades até agora? Se tiverem, eu estou aqui à disposição de vocês. Fiquem à vontade. Não? Então, Gustavo, no fórum vocês têm duas questões, né? Que eu coloquei lá para vocês. Vocês vão responder essas questões. Não é obrigado vocês seguirem aquele padrãozinho, responder a primeira e responder a segunda. Não, vocês podem fazer um pequeno texto, uma resposta só, né, que englobe essas duas questões. Então, como eu disse, no texto do Lafargue, a intenção é que vocês compreendam a quem ele dirigiu aquela crítica, porque o texto é uma crítica, faz essa crítica à sociedade da época dele. Então, a quem essa crítica foi dirigida? Né? Por que ele dirigiu essa crítica? A quem? Aquelas pessoas, aquelas classes, aquelas instituições, certo? E, além disso, de que vocês também consigam comentar qual a contribuição que esse manifesto, né, do Paul Lafargue deu para a gente pensar, né, e até mesmo instituir o lazer até hoje. Né? Qual foi a contribuição que esse manifesto teve, né? Que a gente, quando vocês lerem, né, direitinho lá, vocês vão perceber que realmente ele foi vital, de certa forma. Tá bom? Mais alguma coisa sobre atividades, sobre fóruns? Fiquem à vontade. Isso, exatamente. Vocês vão. Não é obrigado a responder, como eu falei, não é obrigado a responder questão por questão, não. Faça um textinho. Observem quais são aquelas regrinhas que tem no fórum também, que são importantes, tá bom? Gente, uma outra coisa, antes que eu esqueça. São muitas informações. Já adiantando para vocês, né, vocês têm nessa unidade 2 o fórum e uma atividade objetiva, que vocês vão responder com base em dois textos, certo? Lá na unidade 3, vocês vão ter mais duas atividades, né? Que é uma atividade também objetiva, certo? Com base em um outro texto. E vocês vão ter uma atividade discursiva com base em um filme que vocês vão assistir. A atividade 3, isso é importante que vocês até anotem aí para vocês não perderem o tempo de vocês, certo? Lá na atividade 3, tá? A questão 4 dessa atividade é uma questão nula, tá? Porque eu observando a questão, eu vi que tem um errinho no texto do enunciado e das afirmações que fazem com que essa questão não tenha uma resposta correta. Então, anotem aí, questão 4 da atividade 3, ela é nula. Então, vocês já pulem da 3 para 5. Tá? Anotem aí direitinho. Tá bom? E também já a título de informação, para vocês se planejarem, o tempo, né? Porque vocês têm 7 disciplinas, né? A nossa próxima live, que é sobre a unidade 3, né, vai ser dia 21 de agosto, se não me engano. Tá? Deixa eu só conferir aqui rapidinho.
E, e a avaliação da nossa disciplina vai ser no dia 28 de agosto, certo? Então, vocês já guardem essas datas para vocês se planejarem direitinho, estudarem, terem tempo, porque a AD é assim, é a organização do tempo, senão não rola, tá? Mais alguma dúvida, gente, a respeito do conteúdo ou das atividades? Ou não? Exatamente, a sociologia, ela requer muita leitura, gente. Na verdade, todas as disciplinas requerem leituras. Porém, uma disciplina, principalmente teórica como essa, que depende de conceitos, ela realmente requer essa leitura. Né? Que bom que o material está atendendo à expectativa, né? Está sendo bom para vocês. Isso. Então, qual é a intenção do fórum? Além de vocês ah, darem a contribuição respondendo, é interessante que vocês comentem a resposta de um colega, justamente porque o fórum ele tem essa dimensão, essa característica, melhor dizendo, da interação. Então, não é só você só jogar, colocar sua resposta, seu argumento, mas é importante interagir com os demais. Então, se não me engano, coloquei lá que uma das regras, né, é comentar a postagem de pelo menos um colega, porque aí a gente vai puxando a discussão e a gente vai aprendendo uns com os outros. Isso que é importante, tá? O fórum tem essa característica aí. Bom, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Olha, provavelmente sim, a prova será online, porque a gente não, né, estamos aí nesse contexto de pandemia, não tem como fazer encontro presencial. Então, acredito que é praticamente certeza que a prova será online, assim como foi para o pessoal que teve a disciplina lá. Bom, essa questão do horário, depois a gente vai comunicar, tá? Vamos só guardar as datas, tá? 21 de agosto, nossa próxima live da terceira unidade, e 28, a nossa prova, tá certo? Mas não se preocupem que o horário não vai prejudicar ninguém, tá? A gente vai fazer de uma forma que possa atender a todos vocês. A gente sabe que vocês têm, cada um tem sua particularidade, principalmente de horários, a gente leva isso em consideração, tá bom? Não se preocupe. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Ou a gente pode fazer o sorteio do livro agora? Ok. Tem algum tutor presente? Preciso de um tutor agora, nesse momento. Deixa eu procurar aqui no chat algum dos tutores. Parece um, né? Então, vamos lá. Se tiver algum tutor aí, dê um oi, por favor. Bom, gente, vamos lá. Não é um livro, não são livros, são dois livros, tá? Eu disse que era só um, mas são dois. Não são livros sobre o turismo, mas como eu disse lá no começo, né, toda leitura é importante, é interessante, certo? Bom, o primeiro livro, talvez até vocês conheçam, né, é esse aqui, sobre literatura piauiense, certo? Eu vim sortear esse livro. Porque já é como se fosse uma prévia da nossa próxima disciplina lá do segundo período, tá? Que a gente vai trabalhar um pouco sobre cultura e cultura piauiense,
tá bom? E o outro livro, né, já é um livro mais a minha área, que é esse aqui, Filosofia, Ensino e Educação, certo? Para quem gosta de ler sobre filosofia, né, de conhecer um pouco mais sobre a filosofia, esse livro ele é muito especial para mim porque ele é produto, praticamente 100% dele é produto das pesquisas da minha turma de mestrado, certo? E tem um dos capítulos é da minha autoria, então vou sortear ele para vocês. Espero que quem ganhe goste, tá? Pois muito bem. Ó, a gente tem 27 pessoas aqui no chat. 28 comigo, né? Mas alunos nós temos 27. Muito bem. Bom, eu vou escolher um número, tá? Como eu não conheço a maioria aqui, então não tem como dizer que eu estou favorecendo alguém, certo? Nós temos 27 alunos, eu vou escolher dois números e quem estiver na ordem aqui que aparece no meu chat, na ordem numérica do número que eu vou falar, ganha. Tudo bem? Pois vamos lá. Bom, eu vou falar os dois números de uma vez só, e aí eu vou conferir aqui, tá? O primeiro número é o número 13, que é o meu número da sorte, que é a data do meu aniversário também, certo? E o número 21. Então, 13 e 21. Vamos lá. Vamos ver quem foi. Quem foram, né? Bom, o 13 é a Carla Giovanni. Viu, Carla? Você ganhou o livro Literatura Piauiense. Você é de qual polo, Carla? Terezinha. Ok. Agora o 21, né? O 21 é a Maria Alves Oliveira. Cadê a Maria Alves? Qual o seu polo, Maria Alves? Pedro II. Maria Alves, se não me engano, foi minha aluna, eu tô errado? Esse nome não me é estranho. Isso, a Maria Alves foi minha aluna, mas eu não sabia, tá, gente? Que era ela. Então, ganhou o livro, Filosofia, depois... para Maria Alves vai ser mais fácil eu entregar, né? Que eu moro perto, relativamente perto. E o da Carla, né? Assim que a gente tiver a oportunidade, a gente entrega para você. Então, vão ficar aqui guardadinhos para vocês, tá bom? Eu ia sortear um livro para os tutores, mas eles não apareceram, então não foi dessa vez, certo? Acho que alguém perguntou de onde é que eu sou, né? Foi o Júnior. Então, a Magda está presente. Magda, você sumiu, né, Magda? Tudo bem, Magda. Então, você automaticamente já ganhou o livro Filosofia e Ensino, tá bom? Já ganhou porque você está aqui. Depois você me cobra. Eu sou de uma cidade que só quem é de Pedro II talvez vai saber, que é Lagoa de São Francisco, uma cidade pequenininha, que fica entre Pedro II e Piripiri, tá? No norte do Piauí. Certo? Bom, gente. Bom, era isso em relação ao conteúdo, né, que eu queria colocar para vocês. Espero que tenha sido satisfatório,
né, para que ajude vocês, né, a compreender. Sim, Júnior, já dei aula no Tertuliano, sim. Certo? E espero que tenha ajudado vocês, principalmente para a resolução das atividades, certo? Porque às vezes a gente fica um pouco preocupado se o que a gente postou como conteúdo tá servindo como conhecimento para vocês ou não, tá certo? Parece que eu já fui professor de muita gente dessa turma aqui, né? Eu já vi aqui umas caras conhecidas, mas que bom então. Que bom que vocês estão aqui na graduação, que bom que a gente se reencontrou aqui no ensino superior, né? Bom, gente, eu queria só rapidinho fazer uma foto para as redes, né? A gente está aí sempre nas redes sociais. Então, eu vou pedir quem puder, abra sua câmera, dê um sorriso bem bonito, que aí eu vou printar aqui para postar depois. Abram aí a câmera de vocês, por favor. Isso. A galera bonita aparecendo. Bora lá. Cadê os outros? Estão com vergonha de mostrar, se mostrarem. Não tem nada não. A gente está em casa. Tá todo mundo sem make, tá todo mundo despenteado, não tem problema nenhum. É home office. Olá, Rogério. Rogério da Contur, né, Rogério? Exatamente, professor. Já trabalhei com você outras vezes. Isso. Que bom. Eu Muito já bom. tem algumas pessoas aqui experientes no turismo, né? A gente já percebeu. Estamos aí na luta. Vamos lá, mais alguém? Vamos lá. Pronto, todo mundo dando um sorriso para a gente fazer o print. Bem bonitos. 1, 2, 3 e... Mais uma. Pronto. Então, gente, primeiro eu quero agradecer vocês, né, pela exposição. Eu sei que vocês já estão vindo de uma outra aula antes, né, da professora Gorete, então eu sei que às vezes é bem cansativo, né, a gente participar assim, de 2 videoconferências. Que bom esse primeiro momento, esse primeiro contato com vocês. Estou muito satisfeito, muito feliz, né, de estar com vocês, né, de ser professor de vocês. E eu estou à disposição, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm lá o meu e-mail, né, que está lá nos materiais, vocês podem entrar em contato, que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Então, obrigado, boa noite, gente, até a próxima aula.